Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o oficial Jonas Meirelles, sou pós-graduado em Didática Universitária, sou bacharel em Direito, sou bacharel em Teologia e também sou formado em Magistério. Este é o segundo vídeo que publico em minhas mídias sociais. No primeiro vídeo, eu apresentei para vocês o meu site, o meu canal no YouTube, meu perfil no Instagram e minha página no Facebook. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a triste realidade que impede o desenvolvimento de nossa cidade. Realidade essa da qual todos nós somos testemunhas oculares. Trata-se da corrupção política enraizada na cultura que, como câncer, tem corroído todas as chances de progresso do nosso município. E diante dessa realidade, o que se observa é uma sociedade absolutamente revoltada, uma sociedade que, à véspera de cada eleição, escolhe um novo nome para depositar sua confiança. Mas após as eleições, assim que o prefeito toma posse, a sociedade volta à sensação de frustração pelo fato de notícia de novas irregularidades ocorrendo. E isso vem se perpetuando ao longo desses 26 anos de emancipação política do nosso município. Fica então a pergunta no ar para a nossa reflexão. Onde a sociedade tem errado nesse processo de escolha dos seus representantes? Quais as causas da corrupção política do nosso município? E quais as possíveis soluções para enfrentarmos e superarmos este problema? Pois bem, para compreendermos qual a melhor solução para este problema, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer quais as funções do vereador, quais as funções do prefeito e como se dá o jogo político atual para a escolha dos prefeitos e dos vereadores em nosso município. Em resumo, fazendo uma comparação do município de Maracassumé com uma grande empresa, podemos dizer que o município de Maracassumé é como se fosse uma grande empresa, os cidadãos de Maracassumé, os donos desta empresa, os vereadores, os fiscais dessa empresa, e o prefeito municipal é como se fosse o gestor da empresa, o gerente da empresa, cada qual com suas finalidades, com suas atribuições. Assim sendo, podemos observar que tanto o prefeito quanto os vereadores são empregados do povo, assim como os fiscais da empresa e o gerente da empresa são empregados dos sócios da empresa. E já que existe uma certa semelhança entre uma grande empresa com o município, importa fazermos uma comparação no processo de escolha utilizado pelos sócios da empresa para escolher o seu gerente e os fiscais da empresa e demais funcionários, com o processo de escolha utilizado pelos cidadãos do município, especificamente em nossa cidade de Maracassumé, para o processo de escolha do prefeito e dos vereadores. Pois bem, nas grandes empresas, todos os funcionários, desde o menor ao maior, desde o que limpa o chão ao que vai gerenciar a empresa, todos passam por um rigoroso processo seletivo. A apresentação de currículo, apresentação de antecedentes criminais, antecedente cível, prova de capacitação técnica, apresentação de certificados, diplomas, entrevistas, avaliação escrita, avaliação psicológica, o mais rígido processo seletivo que você possa imaginar. E a pergunta agora é, e os cidadãos de nossa cidade? Quais os requisitos eles têm usado para escolher os seus representantes, para escolher o seu prefeito, para escolher os seus vereadores? Nesses 26 anos de emancipação política do nosso município, o que eu tenho ouvido como justificativa da maioria dos eleitores é: eu vou votar em fulano porque é meu parente, eu vou votar em fulano porque é meu amigo, eu vou votar em fulano porque é da mesma igreja que eu vou votar em fulano porque é do mesmo partido político. E o que é pior, alguns ainda continuam a vender seu voto ou trocar o seu voto pela promessa de um emprego ou um cargo público. Agora eu chamo a atenção de vocês. Será se algum sócio de uma grande empresa utilizaria um critério dessa natureza para escolher os fiscais de sua empresa, para escolher o gerente de sua empresa? E por que com o município tem que ser assim? E por que para escolhermos os vereadores e os prefeitos nós podemos colocar alguém simplesmente como se o poder público fosse um cabide de emprego para favorecer amigos e parentes? E por que os sócios das grandes empresas que fazem sucesso não utilizam semelhantes critérios? É porque não são tolos, é porque sabem que esses critérios são absolutamente ineficazes e que levariam suas empresas ao fracasso. Da mesma forma, esses critérios utilizados pelos cidadãos de uma cidade têm levado muitas cidades do nosso Brasil ao fracasso. Inclusive, é responsável pelo atraso de nossa querida cidade de Maracassumé. E as consequências negativas
da aplicação desses critérios absolutamente equivocados para a escolha dos nossos representantes, sobretudo os nossos vereadores, está aí e sempre esteve diante dos nossos olhos. E qual que é? É a composição de uma Câmara formada, por sua maioria, de pessoas desonestas que se vendem mesmo antes de tomar posse. Quando tomam posse, já passam a fazer vista grossa para todas as maracutaias do prefeito. Muitos deles, em sua maioria, até são mesmo cúmplices dos desvios de verba pública, num verdadeiro jogo sujo de interesse, onde o maior prejudicado é o povo, que teve a sua confiança traída, e a outra parte dos vereadores, uma minoria de oposição, nada ou quase nada tem feito para impedir os desmandos do Poder Executivo. Alguns deles, por pura negligência mesmo, porque querem receber seus salários com o menor esforço possível. Outros ainda nada fazem por não saber mesmo o que fazer ou como fazer diante de cada situação, revelando assim o seu total despreparo para o cargo. E outros ainda, por medo de represália ou perseguição por parte do governo, simplesmente cruzam os braços e se calam diante de tudo que vê e ouvem. E assim, esse mar de corrupção política em que se encontra o nosso município, que começa a ser materializado com a compra de votos, com a compra de apoio político, traz como consequência inevitável o desvio de verba pública, superfaturamento de obras, para cobrir gastos de campanha e para satisfazer interesse de grupo aliado, de base do governo. Quase nada sobrando para investimento em educação, em saúde, em saneamento básico, programas sociais para o nosso povo. Enquanto cada cidadão desta cidade não parar para pensar, refletir e abandonar os critérios de escolha do passado, o máximo que conseguiremos mudar serão os rostos e os nomes dos eleitos. Porém, a cidade continuará sendo, infelizmente, representada por pessoas sem as qualidades e as competências necessárias para colocar esta cidade no rumo certo. O nosso povo será governado sempre por prefeito eleito pela máfia política, e a corrupção aqui nesta cidade jamais terá fim. A solução, portanto, é que cada um de nós, cidadãos de bem de Maracaçumé, que temos interesse na verdadeira e efetiva mudança, não aquela mudança de tirar A e simplesmente colocar B, mas aquela mudança de mudar personalidades dos candidatos eleitos, para acabarmos, exterminarmos a corrupção política em nosso município. A solução é cada um de nós unirmos forças, somarmos forças e convocarmos nossos parentes, nossos amigos, nossos familiares para abandonarem os critérios ultrapassados de escolha, os critérios do passado, que já se mostraram ineficientes, e utilizarmos o critério da honestidade, da competência, do caráter, da coragem e da determinação, e renovarmos a Câmara de Vereadores de Maracaçumé, colocando lá pessoas capacitadas, pessoas efetivamente preparadas, pessoas altamente limpas, sem qualquer ligação com figuras da velha política, limpas de qualquer espécie de corrupção política, e que sejam competentes e corajosas o suficiente para fazer a denúncia que tiver que ser feita diante de um desvio de verba pública contra qualquer prefeito eleito em nossa cidade. Mas muitos podem até dizer: ah, mas meu candidato é honesto, meu candidato é competente e é corajoso. Aí eu pergunto, será se ele é honesto mesmo? Você sabe como é que ele está fazendo a campanha dele? Você sabe quem está apoiando a campanha dele? Será se não existe ali por trás alguma figura da velha política apoiando ele? Será se ele não está ali na caladinha comprando voto? Você sabe quando foi que ele começou a campanha eleitoral dele? De acordo com o calendário da Justiça Eleitoral, a campanha eleitoral aconteceu dia 27 de setembro. Portanto, se o seu candidato começou a campanha antes do dia 27 de setembro, ele já está atuando em desobediência à legislação eleitoral. Então, se ele não obedece à lei eleitoral e viola o processo de disputa para o cargo que ele pretende ocupar, qual outra lei ele não vai violar para conseguir os demais objetivos dele? Importa ainda saber a respeito do candidato, quais as propostas dele, quais as ideias dele, o que ele defende, em que ele acredita, quais as qualificações ele possui.
E outra coisa, talvez ainda até mais importante, se esse candidato, uma vez eleito, juntamente com o prefeito para o qual ele pediu voto e votou, e este prefeito, acaso praticasse um desvio de verba pública, este candidato formularia uma denúncia contra esse prefeito? Fica aqui a reflexão, fica aqui a pergunta para você formular para o seu candidato, olhando no olho dele. Alguém poderia me perguntar, mas Jonas, não seria melhor escolhermos um prefeito honesto para votarmos nele e estaria tudo resolvido? A resposta que eu tenho para essa pergunta é a seguinte: no dia que você encontrar aqui um candidato que não tenha em sua base de apoio nenhum figurão da antiga política, da velha política, nenhum cacique político que vive à custa do dinheiro público desviado na corrupção e que tenha reais chances de ganhar a eleição, aí você me avisa que a gente se organiza para apoiar esse candidato. Tomemos por base as eleições atuais. Vocês acham que as raposas da velha política que apoiam os candidatos que hoje têm reais chances de ganhar a eleição, vocês acham que eles estão ali apoiando o candidato por amor à cidade? Ou porque acreditam que aquele candidato que eles estão apoiando é a melhor opção para o município? Ou será se eles estão de olho gordo no dinheiro do povo? Será se os grupos que estão por aí de casa em casa, despejando dinheiro, comprando voto para ganhar a eleição, será se o interesse deles é de caridade, estão dando dinheiro para o povo porque são bonzinhos, de coração? Ou será se eles estão querendo comprar uma oportunidade para estar em uma posição que eles possam meter a mão no dinheiro do povo para tirar tudo que eles entregaram com juros e correção monetária? Pois eu digo a você, e digo sem medo de errar, que tanto as velhas quanto as novas raposas da política, seja qual for o lado que estejam apoiando, estão mesmo interessados em enriquecer à custa do dinheiro do povo. E outra, não tem o menor interesse no desenvolvimento, no progresso de nossa cidade. Porque no dia que essa cidade desenvolver, essas velhas raposas nunca mais ganham eleição. Então, senhores, sabendo que seja qual for o prefeito eleito, haverá no mínimo riscos de desvios de verbas públicas, o que nós, cidadãos, podemos fazer para protegermos o patrimônio público é escolhermos candidatos a vereadores que sejam íntegros, que sejam honestos, que sejam competentes, que sejam totalmente isentos, que tenham independência, que não tenha ligação com qualquer raposa política. Para caso o prefeito eleito se envolva algum tipo de maracutaia, a fim de desviar recursos públicos, seja para cobrir gasto de campanha, para enriquecer a si próprio ou seus apoiadores, nós tenhamos alguém na Câmara de Vereadores com coragem e competência o suficiente para formular as denúncias que se fizerem necessárias para garantir que os recursos públicos de nosso povo não seja desviado por quem quer que seja. Também gostaria de avisar que, em razão das proximidades das eleições municipais que ocorrem agora dia 15 de novembro, publicarei uma sequência de 3 vídeos nos quais opinarei sobre em quais tipos de candidatos a vereador não votar de jeito nenhum nessas eleições. E no primeiro deles eu vou tratar sobre o candidato a vereador laranja. Então, se você apoia essa nossa iniciativa, dê o seu joinha no vídeo e deixe o seu comentário para nossas publicações ganharem relevância e poderem ser mostradas para mais pessoas. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, visite o nosso site, visite a nossa página no Facebook, visite o nosso perfil no Instagram e compartilhe nosso conteúdo em suas redes sociais. E se você tiver interesse em receber gratuitamente os nossos conteúdos diretamente em seu celular, basta enviar uma mensagem de texto para o meu WhatsApp pessoal que aparece aqui no vídeo, 98406-2484. Na mensagem você deve escrever o seu nome e pedir para ser adicionado na minha lista de transmissão. Aí eu te adiciono e você passa a receber os meus conteúdos em primeira mão. Obrigado pela atenção e até breve.